Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa O Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje escolhemos um tema bem atual, que todos nós vivenciamos, que é a ansiedade. E nosso bate-papo é a ansiedade numa visão mais espiritual. Sem dúvida, hoje nós vivemos um avanço tecnológico surpreendente. Nós estamos... Nunca na humanidade existiu tanto desenvolvimento tecnológico, científico. Claro que ainda vai desenvolver muito mais, mas hoje a tecnologia ela não está muito bem absorvida pelas pessoas. Há um entendimento um pouco equivocado sobre tecnologia, e isso tudo faz com que as pessoas acabem se agarrando nessas tecnologias, como as redes sociais, que são geradas através de dispositivos como celulares e outros mais, computadores, e isso faz muitas pessoas se perderem ali dentro, vivendo um mundo virtual e fugindo do mundo real. Todos nós conhecemos pessoas, vocês conhecem, eu conheço, que vivem essas redes sociais como se fosse uma segunda vida. Por quê? Porque a vida real acaba sendo um tanto difícil. Um dos problemas graves que a vida tem, além dos vazio existencial e outros mais, o problema da ansiedade. Então, dentro da doutrina espírita, nós vamos aprender que a ansiedade não é somente uma parte emocional, mas há também uma parte espiritual. Porque nós trazemos já dentro do profundo do nosso eu, lá no nosso eu, no inconsciente profundo, nós já trazemos dentro de nós uma infinidade de valores edificantes, valores construtivos, mas também muitos valores equivocados. E nessa estrutura equivocada existem desarmonias que refletem agora nesta vida. Então, toda causa de sofrimento, é importante que se diga, nós temos que entender isso. Ninguém é culpado do sofrimento que o outro vive. Então, os sofrimentos que eu tenho, ninguém tem culpa. Ninguém. Eu sou o único responsável pelos sofrimentos que aparecem em minha vida. Não adianta nós tentarmos jogar isso para alguém. É muito difícil as pessoas, muitas vezes, perceberem isso. Então é fácil eu jogar. Por sua culpa eu tenho, por causa, nada disso. E a ansiedade está por trás disso tudo. Eu escrevi aqui, Emmanuel diz assim, a ansiedade é a pressa de quem ainda não aprendeu a confiar. O ansioso quer controlar o que está além das suas forças, e a serenidade vem da fé, da paciência, que confia, esse é o negócio, que confia em Deus. Eu falo por mim, eu peguei para fazer esse programa sobre ansiedade, porque às vezes eu me pego, é fácil perceber isso. Você está vendo uma reportagem mostrando uma infinidade de problemas gravíssimos que o nosso país tem, e ficamos pensando, puxa, isso nunca vai terminar? Será que nunca o Brasil será um país como o livro do nosso querido Chico, o livro de Humberto de Campos, diz Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Quando será que isso vai acontecer? Se é que vai acontecer. Então fica aquela ansiedade, poxa, mas não podemos ficar assim desse jeito? Por que nós pensamos assim? Porque nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos. Nós temos dúvidas. Eu estou falando por mim. Quantas vezes eu paro, para.
Deus sabe o que está fazendo, a espiritualidade está trabalhando. Não quer dizer que vai ser amanhã que tudo se resolve, mas as coisas vão encaminhando, estão caminhando. A ansiedade pode ter raízes em experiências dolorosas de vidas passadas. A memória de medo, culpa, influencia o dia de hoje. Culpas do passado que estão gravadas dentro de nós. Olha que importante. E essas culpas aparecem na forma de ansiedade. Então aqui, espíritos sofredores também vão nos influenciar em sintonia com as nossas vibrações equivocadas, desequilibradas. Porque somos, todo mundo sabe, é público, é científico, somos 70% água. E o restante de nós somos uma série de minerais, a estrutura física nossa. E essa água que está no nosso corpo, ela é uma água com cloreto de sódio. Portanto, uma água que, mediante reações químicas, pode gerar correntes elétricas. Essas correntes elétricas pulsam numa determinada frequência. Então, somos energia. Todo o nosso corpo é um condensar de energia. E na medida em que eu tenho sentimentos pequenos, eu vou gerar energias densas que vai me gerar doença, desequilíbrio. Quando eu tenho pensamentos, ações, palavras positivas e construtivas, eu vou gerar dentro de mim energias de alta frequência, vamos falar assim, que vai nos levar a equilíbrio, a saúde e a paz. O Espiritismo valoriza o tratamento médico e psicológico. Eu escrevi aqui para acompanhar. Agora, nós também temos dentro do Espiritismo alguns recursos, como Evangelho no Lar. A leitura do Evangelho é fundamental para educar nós e os espíritos que estão assim à nossa volta e de repente são espíritos desequilibrados. A prece, a leitura edificante e o estudo doutrinário, isso tudo é fundamental. Porque hoje você vai pesquisar em redes sociais, porque redes sociais é uma beleza, é o conhecimento rápido, fácil. Hoje mesmo eu vi um vídeo que um amigo me mandou e eu disse a ele, com todo respeito, mas eu tenho um pezinho atrás com esse vídeo que você me mandou. Um vídeo de quase meia hora de uma fala atribuída ao Dr. Bezerra de Menezes. E a pessoa coloca o rosto do Dr. Bezerra só mexendo a boca, sabe aqueles desenhos animados da década de 70, em que era duro assim, e fica só a boca mexendo? Uma mensagem. Aí você fica pensando, né? Uma pessoa vai pegar aquilo e tem aquele fundo musical, tem aquelas coisas todas. Pois é, e aí é um aprendizado rápido e superficial. Não sei se aquela mensagem realmente é do Dr. Bezerra, mas eu quero dizer que o estudo doutrinário requer atenção, dedicação, concentração, uma coisa metódica, seja a leitura de livros, a participação de cursos, de tal forma que você vai aprendendo a doutrina, para que você possa vivenciá-la. E esse aprendizado, essa vivência, o estudo, a prece, a ajuda ao próximo, fazer o ato de ajudar o próximo não como uma obrigação, não, eu tenho que ajudar o próximo porque quando eu desencarnar eu quero ir para o plano espiritual superior, não quero ir para o umbral, então preciso ajudar o próximo. Está totalmente furado essa ideia. É um contexto meio católico de ser bonzinho para ir para o céu. Nós temos que desenvolver dentro de nós o amor por ajudar. Ajudar para quê? Porque eu quero. Mas eu não vou ganhar nada, eu não quero ganhar nada. Não quer mesmo? Isso que é importante. Não quer mesmo? Não saiba a mão direita o que faz a esquerda, ou vice-versa, a frase de Jesus. Nós temos que ajudar por ajudar. Nós temos que trabalhar por trabalhar, lembrando
que na medida em que estamos tentando fazer o bem, estamos sendo um tarefeiro de Jesus. Nesse ponto é outro contexto. Ai, como tem pessoas que acham, eu tenho uma missão, eu sou um missionário. Ninguém é missionário. Missionário foi Jesus. Missionários são meia dúzia de grandes seres que vieram para a vida para trazer uma mensagem profunda. Kardec é um missionário. Mas nós não tenhamos essa pretensão. Nós somos tarefeiros de Jesus. E se você não fizer, outro vai fazer. Não tenhamos essa prepotência, esse orgulho, porque muitos daqueles que estão na seara espírita têm dentro do seu coração muita vaidade. É uma falsa humildade. É uma necessidade de valorização. Enfim, tudo isso, todos esses comportamentos geram ansiedade, geram vazio, e não podemos deixar isso acontecer. E como é que eu faço? Evangelho, estudo e prática no bem. A prática no bem é sempre. E nesse turbilhão, nós vamos desenvolvendo dentro de nós o reino de Deus que nos propõe Jesus. Cada crise de ansiedade pode ser uma oportunidade de crescimento. O sofrimento desperta a fé, a paciência e a humildade. É muito interessante isso. É um contínuo, nós não podemos parar nunca. Joana de Ângeles ensina que o autoconhecimento é essencial para vencer a ansiedade. Autoconhecer. Disse Jesus, conheça-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, saber nossas limitações, saber aonde a gente realmente é capaz, saber aquilo que precisa ser corrigido em nós, a nossa fala, o nosso pensamento, a nossa forma de olhar. E o autoconhecimento vence a ansiedade. A ansiedade é um contexto problemático que eu tenho, que todos nós temos. E eu estou falando aqui no nosso programa, mas a boca, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então eu sou o primeiro que tem que ouvir isso. A verdadeira paz não está em circunstâncias externas, mas na harmonia interior. A busca da felicidade. Aqueles que buscam a felicidade nas coisas do momento da vida, nas coisas materiais, no gozo, como nos expressa Joana de Ângeles, né? Na paixão. Mas tudo isso são picos de momentos felizes. Depois volta um vazio existencial, volta a ansiedade. Então, quando falamos em felicidade, precisamos estar em busca da felicidade real. A verdade real não é Jesus. Jesus é um mestre maior que nos trouxe ensinamentos para que sejamos felizes. E ele mesmo disse, a felicidade ainda não é deste mundo, porque a nossa vivência de felicidade ainda é muito equivocada. E ele disse, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Mas não é a paz do mundo. Paz e felicidades são duas coisas que todos nós queremos. Quando queremos paz é porque queremos felicidade, ou melhor, quando queremos felicidade é porque nós queremos paz. E paz só se vai obter na medida em que eu vou modificando dentro de mim aquele espírito velho, ultrapassado. Quando eu falo velho, não é velho no sentido de idade, porque eu conheço e eu me sinto como uma pessoa que já tem uma certa idade, muito mais jovem que muito jovem por aí. Eu sou professor, dou aula para jovens de curso técnico, de curso superior, e muitos deles têm a juventude no corpo e na alma, mas tem alguns que são verdadeiros velhos, com conceitos ultrapassados, comportamentos que não tem nada a ver. E eu conheço, e vocês devem conhecer, pessoas já com uma certa idade, que parece um jovem de tanta alegria, de tanta vivacidade. O corpo não apresenta, não mostra tudo isso, mas ele tem. Ele, se pudesse, ele faria 1000 coisas. Nunca esqueça, um dia eu chamei uma pessoa para fazer um toldo aqui na minha casa, e veio um senhor.
E conversando com esse senhor e tal, eu vi que ele já não era nem um mocinho, já era um idoso, fiquei até preocupado, ele subindo a escada e tal. Ele falou, não, deixa comigo. Ele subia a escada, ele amarrava, ele pregava, ele parafusava, ele descia. Depois eu cheguei e perguntei, qual a sua idade? Ele falou, estou para fazer 80 anos. Eu falei, como o senhor vai fazer 80 anos? E vocês precisam ver a vivacidade, a alegria de viver desse senhor. Sim, ele não era uma pessoa qualquer. Ele falava 3 idiomas fluente. Mas o negócio dele era mexer com coisa que você faz em casa, toldo, portão, não é ferreiro. Bom, não importa o nome agora. Mas o negócio dele, ele gostava de trabalhar com esses trabalhos manuais. Mas era um homem de muita inteligência. Você via que ele era uma pessoa culta. E tinha quase 80 anos. E estava ali trabalhando duro. Não quer dizer que todos tenham que trabalhar desse jeito, mas todos têm que criar dentro de si essa esperança de vida, essa vontade de viver, essa fé em Deus, fé na vida, como diz a música. E aí nós vamos chegar a 3 frases para finalizar esse nosso bate-papo e vamos refletir. A ansiedade não resolve o problema de amanhã e tira a paz de hoje. Confiamos em Deus, pratiquemos o amor e a fé e sigamos em paz. Inspira-nos na doutrina espírita e nos ensinamentos de Jesus. Com isso, nós procuramos mostrar que ansiedade, vazio existencial e tantos outros sentimentos, comportamentos que nos geram problemas, eles podem ser vencidos com a nossa fé, com a nossa mudança interior, acreditando em Deus nosso Pai, aprendendo com Jesus, nosso irmão maior. E vamos perceber que vai começar a brotar dentro de nós uma alegria que não tem dinheiro no mundo que compra. Uma paz interior. A paz a palavra me foge. A paz do compromisso realizado, do trabalho feito, das responsabilidades assumidas. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa, O Espiritismo em Nossas Vidas. Tchau, pessoal.